com vocês. Então, vou começar aqui a apresentação. Vocês me digam se conseguem ver. Deixa eu compartilhar. Conseguem ver, gente? Computador. Dá para ver perfeitamente, professor. Tá vendo, né? Sim, Primeiro professora. slide, né? Lembrando que os manuscritos que a professora Adriana socializou, uma tese, são duas, acho que é uma tese e um artigo científico, não é, professora? Eu acho que E foram também o link, teses. duas teses, tá? Muito bem. E É. também o link da entrevista que a professora Adriana concedeu ao Potiguar Notícias, que é algo extremamente pedagógico e que sintetiza, né, por meio do texto escrito, o que ela vai abordar na aula de hoje já está disponível no nosso G Sala de Aula. Depois, obviamente, se ela puder compartilhar o slide, aí a gente vai colocar lá, além de colocar também o link da aula de hoje lá, tá bom? Certo. Então, gente, o nosso bate-papo hoje, né, tem a ver com a temática Makers, mudam o mundo e reinventam a escola, né, que foi o título lá da entrevista para o jornal Potiguar. Então, aí, já me apresentei a vocês, né, que eu sou doutoranda da Universidade do Minho. Então, vamos lá para essa questão do maker, né? Então, o maker, né, o movimento maker, é uma evolução da cultura faça você mesmo, onde a gente une ferramentas de fabricação digital, ferramentas sofisticadas, como, por exemplo, a impressora 3D, a cortadora, a laser, não sei se vocês já ouviram falar nesses instrumentos, e ferramentas simples também, como o alicate, a tesoura, o martelo. Mas, assim, o boom do movimento maker não é só eu fazer, mas eu fazer e poder colaborar. Então, esse espírito colaborativo é, assim, o forte do movimento. Então, o fazer junto, ele vem, né, é o mais importante, né, como eu falei no início, nessa questão da colaboração, o fazer junto, ele vem muito mais, né, forte do que essa ideia do fazer, eu fazer por mim mesma, fazer sozinha, e ele vem na contramão, né, de toda essa ideia do consumismo que a gente tem, né, da questão do comprar, da questão do descarte, né, hoje você ir, quero comprar um brinquedo para dar a uma criança, então, normalmente, a gente vai na loja, a gente compra, e aí, essa ideia, né, do faça você mesmo, é a gente dar os instrumentos para que o próprio aluno, ele construa esse brinquedo, né, ele possa consertar, ele possa reinventar, ele possa criar, né, dar uma nova roupagem, né? Eu tenho um certo, alguma coisa aqui dentro da minha casa e eu quero remodelar, eu quero criar, eu quero construir. Então, vem dentro dessa concepção, na contramão dessa avalanche de coisas do consumo que a mídia nos põe todos os dias, né? Seja através da mídia televisiva, da internet, do áudio. Então, é isso. Porque, assim, essa questão do fazer, eu creio que quando eu comecei a falar agora, aí você deve ter pensado, ora, mas essa questão do fazer, isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa que já vem. Eu conheço fulaninho que tem uma habilidade tal, fantástica, tem um marceneiro ali que faz coisas maravilhosas, tem a dona Maria, que faz uma roupa divina. Então, assim, na verdade, não é uma coisa assim nova, e o fazer é pertinente, né, a todos nós, é uma habilidade que todos nós temos.
essa evolução maker, ela veio, né, pelo menos há 2.000 anos atrás. Então, aí mostra os homens da caverna, né? Não, assim, essa descoberta do fogo, mas, assim, o que essa descoberta pôde proporcionar de ganho, né? De coisas que foram inventadas, coisas que foram aprimoradas, né? Coisas que surgiram, tecnologias que surgiram a partir dessa descoberta do fogo. Não, então, aí eu trago assim uma das grandes invenções da humanidade, né? E é o prego, que foi uma descoberta fantástica. A roda, né? Que foi depois encontrado nas pesquisas, né? A gente pôde ver que essas invenções, elas marcaram de formas significativas cada tempo, né? Marca, assim, as invenções que marcaram a humanidade, que foi uma grande invenção, a roda, a eletricidade, né? Que a partir dela surgiram outros instrumentos, e o engraçado que teve coisas que surgiram, né, que foram descobertas, grandes invenções, que surgiram por um acaso, né, a partir do erro, tipo a penicilina, por exemplo, né, então teve algumas que foram por um caminho, e no meio do caminho outras coisas surgiram, e outras descobertas valiosas foram também deixando um pouco para a gente. E aí a grande descoberta também, né, os computadores, por exemplo, a internet, né, que surgiu durante a Guerra Fria, e hoje, sem ela, a gente não poderia estar aqui agora conversando. E aí eu trago aí a impressão 3D, né, que é a descoberta, o grande boom, né, dessa época aí do movimento, a cortadora a laser. Lembrando que isso aí eu trouxe assim o equipamento pequeno, né, gente? Mas, por exemplo, lá na Fab Lab, que é a empresa aqui em Recife, onde a gente pode fazer, né, cortar as nossas peças, a cortadora a laser é enorme. Essa daí eu acredito, eu não perguntei, Andressa, no IF de vocês tem espaço maker? Alguém poderia dizer se tem espaço maker? Não, no IF não tem espaço maker, no IF só tem os laboratórios comuns. Sei. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estava dando pesquisando, achei algumas licitações onde eu vi que tinha, eu não lembro agora qual era o IF que estava montando o espaço maker. Por isso que eu perguntei. Então, mas, gente, uma das grandes invenções da humanidade, segundo o Froebel, é justamente o jardim da infância. Então, ele considera, né, o jardim da infância como uma das grandes invenções. Até porque, antes, né, a educação, o ser era visto como um repositório de informações, né, onde a gente só assimilava a informação, era um depósito, é o que Paulo Freire chama de educação bancária. E aí ele não tinha esse espaço onde ele poderia expressar sua criatividade, né, onde ele poderia colocar realmente a mão na massa, deixar, né, fluir
as ideias, trabalhar em equipe. Então, o pedagogo, ele considera o jardim da infância, né, como uma das grandes invenções. Infelizmente, ao longo da nossa trajetória, né, vocês são professores e já devem ter estudado, infelizmente, a gente, ao longo, né, na nossa trajetória acadêmica, escolar, a gente vai perdendo, né, esse jardim da infância. A gente vai perdendo esse jardim da infância nos momentos realmente, né, da sala de aula e até nosso mesmo, né? A gente não, digamos que a gente limita um pouco essa questão da nossa criatividade. Então, ele fala, né, que uma das grandes invenções, aliadas a todas as outras que a gente já sabe, o Jardim da Infância é uma das grandes invenções que a gente perde um pouco, né, que a escola, o modelo tradicional de ensino faz com que ela fique esquecida, mas que nós, tomando consciência sobre a importância de se despertar essa questão criativa, a gente possa resgatar, né, trazer, mesmo aí no mestrado, mesmo no doutorado, que a gente possa trazer esse jardim da infância, né, buscá-lo, trazê-lo de volta para a nossa vida e deixar que as coisas elas possam ser assim mais, digamos, trabalhadas de forma criativa, que a gente possa ter, né, a ajuda do outro, trabalhar em pares, trabalhar em equipe. Então, isso aí é que é o legal, é o gratificante na questão da aprendizagem. E aí, né, vem a volta, né, dessa cultura, a cultura do faça você mesmo, né, que na verdade, como a gente viu, não é nada assim inusitado, né, é só algumas velhas teorias que elas retornam com muita força para dar assim um novo significado, uma nova roupagem para a gente poder passar, por exemplo, agora nesse momento pandêmico, como a gente trabalhar certos conteúdos de uma forma mais lúdica, para que não fique só aquela coisa do blá, 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 blá. E aí, o movimento maker, né, digamos, os gurus, né, do movimento, ele tem, assim, alguns pilares, né, alguns eixos, digamos, que norteiam o movimento, e aí isso aí é um manifesto, são 9 manifestos que vem dentro dessa concepção, 9 eixos que vão dentro dessa ideia do maker, que é o faça, compartilhe, distribua, aprenda, equipe-se, divirta-se. Olha o divertir aí, como não é só eu fazer por fazer, mas eu tenho que ter alegria naquilo que eu faço, que eu participe, mesmo que eu não, digamos, na hora assim, eu não estou fazendo, mas eu possa, né, ver como é que o outro está construindo, que eu apoie, que eu mude. E tem o último, que é o 10º, que foi criado por makers, que é o R. Então, o movimento, ele está muito assim dentro da concepção da questão do erro. Aqui você pode errar, que vem muito da teoria construtivista, né, onde o erro ele é visto como algo significativo no processo de aprendizagem. E a abordagem também, vocês depois podem dar uma olhada nas teses, você vê que a abordagem de ensino-aprendizagem que mais
está adequada ao movimento maker é a abordagem construcionista, né, de Papert. E Papert foi um seguidor do Piaget, que é da abordagem construtivista. Então, nesse movimento, o erro ele não é visto como algo abominável, ele, ao contrário, ele é visto como parte da construção, né, do conhecimento e da aprendizagem. Alguma pergunta, gente? E aí, né, todos nós somos makers. Todos nós. Que é Túlio falando. No caso, você perguntou se tinha laboratório maker lá no IF, né? Aí eu fiquei na dúvida, porque eu sei que tem laboratórios de várias formas, mas eu não sei como que a gente sabe se é maker ou se não é um laboratório, um espaço. Certo. Seria a presença da impressora 3D? Eu não sei. Eu vou, quando eu falar do Fab Lab, aí eu vou te dizer como é um espaço maker, para a gente poder identificar. Eu sei que lá nos IFs a gente tem laboratório de física, de química, não é? Tem várias, de eletrônica, que, na verdade, esses laboratórios também são espaços maker, entende? Eles também são, eles podem também serem caracterizados como espaços maker, mas tem, assim, aquele espaço que ele dentro das primícias da FAB Fundação, né, que é uma fundação que existe, a fundação que, digamos, que comanda, né, os espaços maker, que são os Fab Labs no mundo inteiro, é a FAB Fundação. Então, ela assim, em sua carta, né, tem algumas premissas, alguns critérios para você poder, para uma escola, montar um espaço maker. O que é que deve ter? Quais são as ferramentas básicas que deve ter no espaço maker da escola? Tá? Então, assim, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas... Tá bom, professora, obrigado. Pronto, mas podemos ter os espaços makers informais, né? Que são a cozinha, por exemplo, da gente, quando a gente vai fazer as nossas receitas, a gente liga lá o videozinho lá do YouTube, né? E vai ver como é que se faz aquele prato. Nesse momento, a gente está sendo maker. E, por exemplo, aqui, ó, uma oficina, né? Uma oficina mecânica. E aí, dizer a vocês que o movimento maker, ele iniciou nas garagens, lá nos Estados Unidos. E quando ele surgiu, ele veio e na contramão dessa ideia que eu falei para vocês de consumismo, tá? Foi uma época em que o movimento maker, na verdade, ele veio após o movimento punk, né? Aquele movimento de contra tudo, né? Onde as suas bandas produziam as suas próprias roupas, tinham gravadoras independentes, cantavam as letras, né, as composições, era toda contra um sistema da época, né? Aí depois surgiu o movimento hacker, que veio essa coisa de software livre, porque a gente tem muita ideia de hacker, né, a questão da invasão, né, da privacidade, mas, assim, tem também o lado e também na contramão dessa questão da ideia do consumismo na área tecnológica. Então, o movimento hacker foi, quando ele surgiu, mais ou menos na década de 60, aí veio também nessa questão da abertura, né, de programas. Foi quando surgiu os primeiros softwares livres. Então, depois dessa questão
punk e o movimento hack, aí logo depois surge o movimento maker, que, né, na verdade, pegou, né, juntou o pacote desses dois movimentos anteriores e trouxe, né, nessa questão da contracultura. Então, aí, a ideia da oficina mecânica, que foi aonde ele surgiu, né, nas garagens lá dos Estados Unidos, para vocês verem que os espaços maker, eles, né, são diversos, né, são ampliados. E aí, a imagem de um espaço maker, um espaço de criação, né, que durante essa pandemia a gente, né, pôde saber e ver, né, que vários locais serviram de espaços de criação, aí é um ateliê de costura, onde as pessoas estão fazendo as máscaras para proteção, né, agora contra a Covid. E aqui, aí está um Fab Lab, que também entrou nessa onda durante a pandemia, para a construção, né, para a fabricação da máscara de acetato. Professora, eu acho que não está passando nos slides. Oi? Eu ia fazer esse comentário. Dri, eu acho que os slides não estão passando. Esse tempo todo você falando e ainda está no primeiro. Ai, não acredito. Peraí. Passou agora. Ai, meu Deus. Agora sim. Estamos em um slide. Deixa eu parar e vou... Minha gente, porque vocês não falaram logo. Eu tive a impressão que você não estava passando, mas em alguns momentos eu tive. Diálogo. Em alguns momentos eu tive a impressão que estava parado, mas por outro, o que você estava falando já nos gerava com tanta precisão as imagens mentais que eu disse, não, eu acho que ela ainda está contextualizando. Vê se agora você consegue ver. Sim, tá agora sim. Alguém fazendo... Poxa, máscara. Tudo bem. Uma jovem fazendo máscara. Com o espírito... Agora é um rapaz. Pronto. Então, gente, me perdoem, tá? Mas eu achava que vocês estavam vendo. Mas tudo bem, vocês visualizaram mentalmente. Exatamente. Meio que é subjetivo. Então, assim, poxa, eu não sei se... deixa eu só mostrar para eu contextualizar aqui. Pronto, eu queria mostrar, assim, que no início eu disse o que é o movimento, né? Que são ferramentas sofisticadas, como a impressão 3D. Eu não sei se todos já viram uma impressão 3D, mas, assim, para o trabalho de física, de matemática, é fantástico, viu, gente? A gente projetar peças e depois fazer os cortes aí na impressão. A cortadora laser também, né? Aí eu mostrei que é uma cortadora pequena, mas existem cortadoras gigantescas e geralmente as cortadoras para os laboratórios de escola é desse tamanho aí, tá, gente? Professora, isso é para cortar o quê? A cortadora laser cortar peças. Cortar peças, tipo... As peças de plástico lá da digital... Sim, por exemplo, está trabalhando... Agora na física não me veio, mas veio a ideia de... Você está trabalhando na matemática, figuras geométricas. Um exemplo. Aí você quer trabalhar no concreto com os alunos. O triângulo, o pentágono, as formas geométricas, entende? Aí você pode cortar. Na verdade, essas formas elas ficam melhores aí na impressão 3D. A cortadora a laser, você pode estar trabalhando luz. Aí vai fazer uma caixa. E aí você corta as partes da caixa aí na cortadora. Esclareceu? Sim, entendi. Não, tá certo. Se vocês não tiverem... Aí tem que ser uma pecinha pequena para encaixar dentro daquela plataforma ali, no caso dessa daí, né?
Não pode cortar qualquer coisa, porque eu acho, eu tô vendo aqui pela máquina, eu acho que tem que colocar ali dentro daquela... Tem que ser nesse tamanho, não pode fazer nada muito grande. Então, teria que ser uma bem maior para fazer um corte de uma coisa maior, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma caixa, você não pode cortar aí uma caixa gigantesca. Tem que cortar uma caixa pequena. Professora, isso não é perigoso para os alunos, não? Eu fico só pensando no menino botar o dedo aí sem querer. Mas aí sempre tem que estar alguém junto, né? Sempre tem que ter alguém junto para poder não acontecer nenhum acidente. Entende? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado. Porque tem um negocinho que a gente coloca aí nessa coisa aí de alumínio, que eu me esqueci o nome agora, que ela vai justamente como se fosse uma ponta de grafite quente e ela vai cortando. Porque tem a cortadora laser para madeira, para acrílico, para alumínio. Tem a cortadora que ela corta todos esses três que eu falei agora. E tem as específicas, que corta só acrílico, que corta só madeira, que corta só alumínio. Entende? Bora lá. Entendi. Pronto, aí eu falei sobre o Jardim da Infância, né, do alemão, que ele fala que é uma das grandes invenções, que a gente precisa resgatar essa questão do Jardim da Infância. E aí, pronto, eu falei sobre o manifesto, que são 9 pontos, né, importantes do Manifesto Maker, e o último foi criado pelos makers no mundo, que foi o R, que nesse movimento a gente pode errar. Aí eu falei da cozinha, aí pronto. Então, eu parei nas garagens, né, onde foi que o movimento surgiu, nos ateliês de costura, que deram espaço agora que são espaços maker, né, para criatividade, para fabricação, para criação, para o fazer, e nunca esquecendo o mais importante da questão do movimento maker, que é você colaborar, é o espírito colaborativo. Então, aí é um espaço maker, é um Fab Lab, onde Fab Lab, voltando, é uma empresa, né, que ligada ao Fab Fundação, que essa empresa Fab Fundação tem sede nos Estados Unidos, e esse Fab Fundação é que dá a chancela para que as escolas ou outro espaço qualquer monte um Fab Lab. E aí vocês perguntaram o que é que precisa ter para ser um Fab Lab, né? Precisa sim, primeiro, né, ter essa questão do maquinário, aí precisa ter cortadora laser, precisa ter impressora 3D, precisa ter cortadora de vinil, precisa ter algumas ferramentas básicas e ferramentas simples, né? Instrumentos simples que a gente já usa no normal, né? Que são as tesouras, prego, aparelho de solda, esses artefatos mais simples. Mas também precisa ter essa questão de usar software livres, né? Isso é um também dos critérios, de você deixar disponível todos os projetos que você faz. Você precisa deixar disponíveis esses projetos a ser compartilhado, não só com os usuários, com as pessoas que usam esse espaço, mas no mundo inteiro, né? Que você dê o aval para que a Fab Fundação possa compartilhar o seu projeto. E pronto, aí o espírito colaborativo, né? Então, muitos Fab Labs no início da pandemia, né, no mês de março, no mês de abril, você viram como onde tudo estava fechado, né? Então, makers no mundo inteiro, pessoas que têm essas ferramentas em casa, a cortadora, a impressora, também que trabalham com isso em casa, deram também
também aderiram, né, a essa questão do compartilhar, do ajudar, indo, assim, dentro do caminho do que é o movimento, tá? Não é, eu quero que vocês entendam que não é o criar por criar, o fazer por fazer, mas aquilo que eu faço, aquilo que eu crio, ele precisa ser compartilhado. E outra coisa, muito importante, geralmente, a gente, quando vai fazer algo, né, dentro desse espírito maker, a gente tem que ir dentro da questão de isso que eu estou fazendo, isso que eu estou criando, ele vai servir para mudar o quê? Mudar, dar um sentido diferente a meu espaço local ou a minha comunidade. No caso, é a resolução de problema. Eu preciso ter um problema, tá? E eu vou pensar em soluções para que esse problema seja resolvido. Então, nós temos um problema, que é a pandemia, né? Então, e as formas de contágio. O que é que eu posso fazer enquanto maker, me juntando à minha comunidade? O que é que eu posso criar para minimizar os problemas ocasionados pela Covid-19? Então, eu vou abrir aqui a minha garagem, a minha sala, eu tenho uma máquina e eu vou produzir máscaras de acetato e vou distribuir para os profissionais da área de saúde, o pessoal da limpeza, né? E vou entrar nesse espírito colaborativo. O meu projeto, eu vou deixá-lo disponível para que outros makers, né, no mundo possam ver e possa também pegá-lo e também possa produzir máscaras, digamos, eu estou lá em Portugal, vocês estão aqui e eu quero produzir, né, para a minha comunidade, e eu vou produzir máscaras de acetato a partir dos arquivos que vocês vão disponibilizar e deixar abertos para mim, ok? Entenderam isso? Então, durante a pandemia, makers no mundo inteiro se uniram para produzir as máscaras, fazerem outras coisas, né, que fosse algo para solucionar um determinado problema, né? Então, e foram, por exemplo, eu entrei no site do Fab Lab, né, que na época não estavam recebendo visitas, eles estavam só recebendo as contribuições, era para ajudar na compra de materiais, e se você soubesse manusear alguma daquelas máquinas, que fossem bem-vindos para poder ajudar lá na produção das máscaras. E aí, gente, tem aqui esse pesquisador, né, sul-africano, ele estava lá na França, né, num centro de inovação tecnológica lá na França. E aí, dentro desse espírito colaborativo, dentro dessa questão da resolução de um problema, o Make muito pensa também como ele vai na contramão, né, dessa ideia do consumismo, a gente poder dar um destino ao lixo, por exemplo. O que é que eu posso fazer, né, para minimizar essa questão do lixo? Então, ele produziu lá, onde ele estava estudando, com a ajuda, né, de alguns parceiros, essa impressora 3D, a partir do lixo, das sucatas do lixo. E aí, assim, esse é verdadeiramente o espírito inovador, o espírito maker. Como eu sempre vou enfatizar isso para vocês, porque não é só criar por criar e fazer por fazer. A gente tem que fazer, né, pensando o que eu posso melhorar, né, que qualidade de vida essa minha produção irá trazer
para o espaço onde eu estou, ou o espaço, ou a comunidade, ou uma outra, outro país, outra pessoa, sei lá. Então, aí ele pensou assim, as pessoas lá da minha terra, da minha comunidade, não podem ficar afastadas, né, de tudo que há, né, das ideias inovadoras que existem no mundo. Então, como eu vou aproveitar o lixo de uma forma sustentável, né, de uma forma mais, digamos, uma forma coerente, né? Que destino eu vou dar ao lixo? E aí ele construiu aí existem várias invenções que, se vocês pesquisarem, colocarem na internet, coisas que foram criadas nos espaços maker fantásticas, assim, lixeira com sensor, bengala para as pessoas poderem, bengalas também com sensores para dar um acesso melhor, né, para as pessoas que têm dificuldades visuais, têm problemas visuais. Então, tem várias invenções, e os materiais que foram usados, né, nessas criações foram materiais de baixo custo. Porque se esse movimento vem na contramão do consumismo, eu não posso ter elementos, objetos, sei lá, ferramentas ou coisas que sejam caras. Eu tenho que aproveitar aquilo que eu já tenho, né? O ideal seja que seja assim, né? O ideal é que possa ser assim. E aí, gente, eu não sei se vocês já assistiram, mas esse filme, ele é fantástico. O menino que descobriu o vento, ele tinha um problema na sua comunidade. Alguém aqui já assistiu esse filme? Já sim, professora, muito bom. Fantástico o filme. Para a Netflix. Pronto. Eu aconselho vocês a Tem tudo a ver com assistirem. física, inclusive. Exatamente, né? Que é a construção lá. Mas a história, assim, é de você chorar do começo ao final. Então, esse aí é a história desse filme. Olha, tinha um problema, né, na sua comunidade. E a fome, né, a seca. E ele tinha que encontrar uma solução para resolver um problema. Olha aí, ó. Foi catar no lixo. Não pôde frequentar as escolas. A salvação dele foi uma biblioteca. Aí, tipo, me arrepio, sabe? Quando vejo assim, as cenas desse filme. A descoberta, né? A pesquisa, a descoberta, o trabalho em equipe. É fantástico, gente. Assim, quem não assistiu, eu sugiro que assista, porque é realmente fantástico. Mostra, na verdade, o filme, ele assim, ele resume, né, de uma forma assim bem
emocionante sobre o espírito maker, o que é ser maker. Né? Eu tenho um problema, e mesmo que as pessoas achem que eu sou louca, né, que eu não vou conseguir, que eu tenha um cenário todo contra mim, a partir de muita pesquisa, de muito querer, né, de ir atrás, estudar, e aí ele foi lá no lixo, catou as coisas e construiu lá o moinho que ia puxar água para irrigar lá a sua comunidade. Não vou contar não, porque senão vai ficar... não tem graça. Mas deixo como sugestão para vocês. Então, gente, o futuro que, apesar da gente ver, às vezes, assim, né, tanta coisa triste acontecendo, né, no nosso país e no mundo, mas o futuro, ele não vai ser sobre as máquinas, ele vai ser sobre as pessoas. Né? Lógico que se a gente tiver o conhecimento, né, de como essas máquinas elas funcionam, maravilhoso. Mas se a gente não souber trabalhar em equipe, se a gente tiver assim uma dificuldade, né, de relacionamento, a coisa assim fica um pouco complicada, porque máquinas elas são importantes, claro, né? Mas assim, e agora assim, na pandemia, né, que isso veio a escancarar para nós, né? Que a gente sabe que o computador é maravilhoso, é ótimo, ajuda, facilita, mas a gente precisa, né, daquela mediação para tornar as aulas, né, mais atrativas, mais dinâmicas, mais, entende? Então, é muito importante, tanto é que tinha uma pesquisa que eu li o ano passado, dos alunos que recebem a Laurea. São alunos, né, das notas altíssimas e tal, e a pesquisa revelava como é que esses alunos, eles, quais são os encaminhamentos, né, quais são as coisas que acontecem com esses alunos após eles sair da academia, na vida profissional. Qual é o comportamento, se eles realmente são pessoas de sucesso ou não. E a pesquisa revelava que um número altíssimo, se eu não me engano, era mais de 80% desses alunos, eles têm dificuldades no mercado de trabalho. Isso significa que, lógico, a teoria é importantíssima. Para isso, a gente está aqui, né? A gente está estudando, vocês estão aí estudando, metendo a cara nos livros, né? Pesquisando tudinho. Mas essa questão da gente saber se relacionar, isso é fundamental. Da gente saber trocar, compartilhar. Então, aquele conhecimento em que eu sei, mas eu quero guardar só para mim, dentro desse espírito make, dentro das novas, né, demandas desse mercado de trabalho, apesar dele ser competitivo, né? Não sei se vocês viram, assistiram no Fantástico, passou uma equipe onde tinha profissionais concorrendo à vaga de trabalho em uma multinacional. A pessoa que ficou na vaga, veja o perfil da pessoa, era uma pessoa com um currículo fantástico, né? Assim, o currículo pós-doutorado, MBA, naquela instituição top das galáxias, mas foi levado em consideração como ele levava o problema a ser resolvido com sua equipe. Então, essa coisa de eu trabalhar na minha caixinha, sozinha, no meu cantinho, isso aí está em tempo já de UTI. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões do egocentrismo, tá? Que, inclusive, nessa perspectiva, isso não cabe, porque se um dos eixos norteadores da cultura maker é justamente essa questão do espírito colaborativo, então eu tenho que trabalhar muito isso.
E aí, o objetivo da educação, né, segundo o Rubens Alves, é a questão da alegria do pensar. É aquela coisa que a gente conversou desde o início, né? A gente sentir prazer, a gente se alegrar naquilo que a gente está fazendo. Se a gente não consegue ter alegria naquilo que a gente faz, então a gente é como se a gente tivesse fardado ao fracasso, né? Já pensou assim, ai meu Deus do céu, eu vou ter que acordar cedo para assistir aquela aula hoje, misericórdia, meu Deus. Ai, eu vou ter que ir para aquele trabalho chato, aquela turma, meu Deus do céu. Ai, porque se a gente, vocês são todos professores, vocês sabem que a gente trabalha todo o contexto, né, nosso é um contexto muito difícil. Então, se a gente não sentir motivação, não sentir a alegria de se levantar todo dia de manhã e enfrentar aquela sala de aula, seja lá de que jeito for, virtual, presencial, vamos ficar doentes, né? Então, o corpo fala. E aí a gente tem que pensar muito nisso. Então, os alunos, eles precisam sentir prazer naquilo também que eles estão construindo. Vamos propor algo para a nossa turma. Vamos, partindo de um problema, ótimo, mas os alunos, eles precisam ver sentido, né, naquilo que eles estão fazendo. E uma outra coisa também, partir, gente, de contextos da vida real. Tem um livro que fala na vida 10, na escola 0. São aqueles alunos, relata aqueles alunos que estão no sinal, ele está vendendo lá o bombom, ele sabe passar troco, mas dentro da sala de aula ele não sabe fazer uma conta de 1 mais 1. Entende? Então, as coisas que a gente for trabalhar com os nossos alunos, eles precisam estar dentro de um contexto real. Então, não basta eu chegar, vamos trabalhar formas geométricas, eu apresento. Não, o triângulo, ele tem 3 lados. Sim, mas onde é que eu vejo formas geométricas na minha casa? Onde é que eu vejo formas geométricas? Até no meu corpo. Então, o meu corpo é um laboratório vivo. O espaço onde eu vivo e que convivo também é um laboratório vivo. Então, vamos criar coisas que partam dentro dessa perspectiva, tudo que eu falar aqui é dentro do movimento. Então, vamos criar coisas, vamos trabalhar coisas que tenham a ver com a realidade dos alunos. Então, por exemplo, a escola onde eu estava fazendo a minha pesquisa, a coordenadora falava assim, pronto, aqui a prefeitura montou um espaço maker na escola, tá lá, tem uma impressora 3D, tem uma cortadora laser, mas não tinha insumos. Aí, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou parar tudo, não vou fazer nada porque não tem insumos. O que é que eu vou fazer? O que é que vocês, pensa assim, o que é que vocês, enquanto professores, fariam se vocês tivessem um espaço desse na escola, mas não tivessem insumos para trabalhar? Né? Porque precisa. Por exemplo, eu vou cortar uma caixa, eu preciso ter a madeira ou o MDF. O que é que eu faria caso eu tivesse um espaço desse e não tivesse insumos? Vamos deixar para responder no final, tá bem? E aí, eu trago aqui, ó, por exemplo, aqui, olha aí a impressora 3D, é um espaço maker de uma escola da prefeitura, tá? Aqui em Recife, nós temos 17 escolas com espaço maker montado, com a impressora 3D, com a cortadora. Na verdade, é um laboratório de ciência e tecnologia. E tem 4 quadrantes nesse laboratório. Um desses quadrantes é o quadrante maker. E aí, essa aqui é a impressora, né, 3D, aí veja aqui, ó, tem uma caixazinha,
Aqui já não é nem coisas do... Isso aqui é de... da parte de ciências. Mas, assim, é um espaço riquíssimo, né, para se trabalhar. Agora, a gente sempre vai esbarrar em outros problemas. Aí, ó, Sim, e um detalhe. Aí, essas aulas, elas são ministradas pelo pessoal da Fab Lab. Porque, assim, para eu manusear impressora 3D, eu manusear máquinas sofisticadas, eu preciso ter pelo menos uma formação, né, de como iniciar de como mexer, né, de como usar essas máquinas. Se for um espaço assim, com essas máquinas assim, mas isso não impede de eu trabalhar de outras formas no espírito maker. Não é necessário eu ter essas máquinas sofisticadas para trabalhar dentro desse espírito maker, não, tá? Inclusive, eu acho que muitos de vocês já levaram a gambiarra para mostrar a experiência lá. Alguma experiência que vocês já devem ter na própria sala, ter feito alguma coisa assim, reunido os alunos em grupo e ter experimentado, né, sobre algum conteúdo curricular, e você estava nesse momento sendo maker e você nem pensou sobre isso. E aí, só que, digamos que aqui, né, a gente somos, digamos, privilegiados, né, os alunos, eles são privilegiados por terem esses espaços na escola. Geralmente, essas 17 escolas que eu falei para vocês, são escolas que elas estão situadas em regiões bem violentas, né? Aqui, essa escola onde eu estava, para vocês terem a ideia, eu entrava de Uber, mas para sair, nenhum Uber ia me buscar, porque o Uber não entra nessa região. Então, para vocês verem, assim, que era uma região, assim, bem pei. Então, assim, e também as aulas maker, elas eram integradas ao currículo. Essa escola especificamente, tinha outras onde era extracurricular, né? Era feito no contra-horário. Nem todos se envolviam, logicamente, mas a gente tinha, assim, digamos, uma sala com 30 alunos, que essa era a realidade do número de alunos, a gente pelo menos conseguia uma adesão de 8, um grupo de 8 alunos. Né? Os outros ficavam lá no computador, mas assim, fazer mesmo, a gente sabe que não consegue, né? E aqui, gente, aí, durante a pandemia, eu fiquei assim, quase perdendo o juízo. Como é que eu iria fazer a minha pesquisa de campo, né? Visto que as escolas estavam fechadas. Veja aí, viu? Eu não gosto nem... Quando eu lembro, chega a me dar uma angústia, porque me vem as sensações e os sentimentos, né, que eu fiquei. Escolas fechadas, alunos sem internet, sem acesso, né? A mãe ia trabalhar, aí só vinha de noite para casa. Como é que eu iria fazer para dar continuidade à minha pesquisa? Então, como eu, na rede municipal, eu atendo 5 escolas. Essas 5 escolas, eu trabalho com os professores justamente na questão de dando formação para eles, né? E no uso das tecnologias. E aí eu conversei com 2 professoras, amigas, e aí, veja, é isso que eu digo a vocês, que não basta só eu ter a teoria, mas as minhas relações de trabalho, as minhas relações interpessoais, como é que elas são?
E aí, assim, eu vejo que as pessoas que elas têm dificuldades, né, elas não só têm as dificuldades das relações, mas, assim, como conseguir algumas coisas. Então, eu vejo que, por exemplo, eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Então, isso é uma coisa legal para mim, né? Eu vejo como um ponto positivo para mim, porque aí é fácil eu chegar até essas pessoas. E aí eu conversei com duas professoras, expus, né, o problema. Aí elas disseram, você topa a gente ir uma vez por semana? Lógico, não era, né, aulas meio que com aquelas máquinas, mudou completamente o meu planejamento. Mas eu não queria perder o tempo, deixá-los também, os alunos, sem ter nada, e queria também, assim, trazer algo diferente para eles. E aí, essa aula foi sobre o carrinho movido a bexiga. E aí, nesse espaço aqui, eles deveriam fazer, né, fazer o carrinho e compartilhar com a gente como o carrinho foi feito. O carrinho movido a bexiga, ele tem a ver com a terceira lei de Newton. Aí a gente começou falando, primeiro a gente começou falando de conceitos bem elementares sobre o ar em movimento, né? Então, essa questão do ar. Até porque é o quinto ano, eles não têm nem sequer iniciação ao ensino de física. Mas isso também não impede da gente poder trabalhar esses conhecimentos com eles. E vejam também que eu disse, poxa, eu não tenho ferramenta. Os alunos, eu tenho que pensar em coisas que os alunos têm em casa, né? Em coisas que eles podem jogar fora, dar destino, olha o destino, a questão da sustentabilidade, trabalhar um conceito, resolver um problema, trabalhar de forma criativa, iniciar alguns conceitos que não estavam nem... Aí a gente pediu, né, que eles fizessem o carrinho e que eles mostrassem para a gente... Segura, a velocidade começa agora. Vou soltar, vai! Entendeu? Então, a gente trabalhou assim, porque esse carrinho, né, ele se move, toda a questão, né, da questão do ar, né, o ar em movimento, e aí um que vem, o que empurra, ele trabalhou algumas coisas nesse sentido, né, e pediu que nem todos mandaram o vídeo, né, para a gente, né, aí tem uns que nem mandava nem a foto, né? Mas, assim, por conta do acesso. Então, foi, assim, um momento de bastante dificuldade, mas que esse daí, ó, mal andou, ó. Aí, por que o carrinho? Depois a gente trabalhava, por que o carrinho não se moveu? Para que eles percebessem o problema, o que foi que aconteceu, ó. Por que ele andou devagar? Se moveu devagar. E aí, gente, a minha dificuldade também até eu aqui, eu fiz também a experiência, eu também fazia a experiência. Uma semana antes, né, eu dizia quais os materiais que a gente ia usar, fazia, mostrava como estava fazendo, e quando a gente ia para a aula, eu pedia para a professora estudar, né, e ela dá aula para eles, porque eu estava ali como um suporte, né? Mas, assim, nem todas as vezes elas conseguiam, né? Por exemplo, essa de física, as duas professoras, assim, elas não, digamos, não se apropriou, né? Porque não era da seara delas, entende? Mas o que
fosse possível, elas estavam ajudando. Mas vocês vejam assim, no caso aqui, eu não tive como pegar os arquivos dele, não tinha assim essa coisa de pegar os arquivos, deixar compartilhado, então foi o que eu fiz, eu peguei um Padlet e compartilhei aqui, disse para eles que eles entrassem, podia curtir, a que eles entraram pouco, mas enfim. Então, nós tínhamos 2 turmas do 5º ano, de 2 escolas, e a média de alunos que entravam era 11, 12, até conseguir, assim, um número legal para trabalhar. Deixa eu botar aqui. Aqui foi uma outra experiência, foi atividade mão mecânica, e aí a gente trabalhou os conteúdos da área de ciências, né? A questão dos músculos, tendões, ossos, né? A gente trabalhou explicando falange, falanginha, falangeta, conteúdos avançados também, tá, gente? Que, digamos, nem faz parte essa parte, assim, mais avançada, né? A gente estuda o corpo humano, mas aí, para não ficar uma coisa solta, né? A gente precisava contextualizar também. E essa mão, esses cordões, eles dão movimentos, né, aos dedos, e também foi feito, eu também fiz um vídeo também explicando, né, como é que deveria ser feito. Galerinha, tudo bem com vocês? Era um... Estou muito feliz. Galerinha, tudo bem com vocês? Ansiosa para mais uma atividade mão na massa do projeto Jovens Maker. Pronto, aí assim, também foi algo bem gratificante. E assim, gente, a questão deles estarem... Isso aqui, gente, a imagem dele eu estou mostrando para vocês de primeira mão, tá? Mas isso são coisas que vai entrar na minha tese. E aí, pedir autorização, o meu projeto de pesquisa está registrado na plataforma Brasil, essas crianças têm o termo de autorização assinado dos pais e dos responsáveis, então, tudo, quando eu for fazer a minha tese, né, no caso, aí a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão da imagem e tal, mas, assim, de antemão, quero dizer que está tudo direitinho, né, conforme o Conselho de Ética. Mas, assim, a questão você vê, assim, essa foto, e a foto, e no momento que eles estavam na aula, né, a alegria no semblante deles, né, de mostrar a produção, o que eles criaram, porque aquilo que a gente faz, a gente põe um pouco da gente, não é? Então, nossa criação, a gente faz... Eu mesma aqui na minha casa, eu faço vasos, eu pinto vasos. Né? Então, nessa pandemia, o espírito artístico baixou aqui e pronto, esse espírito meio que artístico está bem aguçado. E eu tenho o maior prazer de dizer, fui eu que fiz, entende? Então, assim, eles, em todas as aulas, eles colocavam, assim, se colocavam com uma satisfação muito grande de estar mostrando a produção deles. Foram coisas bem elementares, né? Coisas, assim, que, ao nosso ver, a gente que sabe, digamos, fazer, né? Faz experiências bem mais mirabolantes. Mas, para eles, o simples, né? Foi uma coisa, assim, extraordinária. Então, não precisa a gente ter as coisas sofisticadas para que a gente faça. Principalmente dentro desse espírito maker, né? Que a gente precisa ver o que é que eles têm em casa. E até pensar assim, tia, eu não tenho canudo para fazer essa mão. O que é que eu posso fazer para substituir o canudo? E aí a gente sempre faz assim, olha, o canudo... sempre trabalhando algum conteúdo. É uma forma
um canudo, canudo parece com o quê? Com que forma geométrica? O que é que você pode fazer para substituir o canudo? Ah, tia, eu posso enrolar um papelzinho com a cola? Pode. Então, sempre tem um problema, mas levá-los a pensar em como resolver esse problema. Eu acho que, deixa eu ver, pronto, acho que já finalizei, né? E é isso, gente, vamos aí às perguntas, que acho que nas perguntas a gente tem mais coisas a contribuir. Aí essas aulas foram 5 momentos, tem mais outras atividades que eu fiz, né? A gente fez robô de sucata. Eu queria ter trabalhado, por exemplo, a parte de eletricidade, mas eles não tinham, né, esses materiais em casa, e nem a gente poderia pedir. Então, a gente fez de acordo com o que se tinha, né? Então, se não aquele velho ditado, se não tem cão, caça com gato. Então, vamos pegar os gatos e ver o que é que a gente pode fazer a partir das coisas que a gente tem em casa, tá bom? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender a mensagem, mas é isso. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, professora. Muito interessante, viu? Gostei bastante. Apesar de que a gente, vez ou outra, a gente inventa de fazer algumas aulas, né, que os alunos fazem, mas nunca, assim, especificamente. A gente faz alguma coisa meio que próximo da cultura maker sem saber que está fazendo isso, né? Pois é, Acontece isso muito. mesmo. Vez ou outra, a gente faz uma muitas experiência de vezes, laboratório. Túlio, e muitas vezes a gente nem consegue envolver todo mundo. Às vezes a gente quer fazer, mas não tem materiais. Como eu falei para vocês, as dificuldades, elas sempre vão aparecer, né? Mas, assim, a gente não pode deixar que essas dificuldades, elas nos engulam, certo? Então, é isso. Vamos às dúvidas. Cadê a Andresa aí para... Professora, a questão da máquina de impressão 3D, né? Antigamente isso era muito, muito caro. Era um negócio extremamente caro. Hoje em dia a gente compra uma na internet por 2.000, 3.000. Antigamente não era assim, né? Você tem que pagar o preço de um carro para poder ter uma máquina dessa. Eu não sei se é a mesma máquina que baixou de preço ou se fizeram versões menores, não sei, mas tá mais acessível. Eu já pensei em comprar, inclusive, para fazer diversas coisas em sala de aula. Não estava pensando não sabia nem que existia, na verdade, esse nome dado, né? Para cultura maker. Mas eu já pensei em várias coisas que dá para fazer lá, que podia ser utilizado em sala de aula. A tendência, né, Túlio, é realmente esses preços, né, baixarem, né? Tudo que é novo realmente vem muito caro, aí depois a tendência é baixar. Mas, assim, e também, sim, lá no Fab Lab, aí em Natal, se eu não me engano, não tem Fab Lab ainda, mas com certeza vai chegar. E uma das propostas do Fab Lab é que eles tirem um dia da semana que você agende para você, por exemplo, eu quero fazer as peças, alguma peça com os meus alunos. Então, eu agendo, levo, e aí eu vou pagar só os custos, por exemplo, da madeira ou do acrílico, entendeu? Mas aí eu vou poder usar as máquinas lá livremente, sem custo. Eu vou pagar só pelo MDF. Uma das propostas do FabLab é isso, eles terem que seja aberto um dia da semana ao público. Aí, nesse caso, para a gente que não tem, é uma ótima a gente poder ir lá, você chega e diz, eu quero fazer essa caixinha aqui. Aí o pessoal, tu me ajuda? Aí eles vão, né, te colocar no programa, porque primeiro você vai fazer num programa, né, um programa de software livre, que é o TickCat. Aí você faz o projeto, né, todo, a caixinha, e aí você manda lá para a cortadora para fazer o corte. Professora, a senhora falou que quem ministra essas aulas é o pessoal
de outro lugar, não somos nós que damos essas aulas, assim, que usa a máquina 3D, esses equipamentos. A gente não pode usar, não. Eu pensei que se a gente estudasse manual, dava certo, não dava, não. Nesse caso, Túlio, lá nessas escolas por onde eu fui, são os estagiários do Fab Lab que dão suporte lá. Porque os professores, eles, digamos, não fizeram a formação. Então, nesse primeiro ano, estava sendo dadas aulas por esses estagiários. Mas a proposta era que depois os professores das disciplinas, eles mesmos fossem usar o espaço maker, entendeu? Inclusive, enquanto eu estava lá, teve 2 professores, um professor de matemática e uma outra professora lá, professora de português, se eu não me engano, que foi para agendar, para levar a sua turma, as turmas delas, no caso, né? Para poder usar lá o laboratório. Porque realmente tem que ter formação e sempre tem que ter, assim, pessoas para auxiliar, né? Para não sei se foi você que falou, acho que sim, com a questão dos acidentes, né? Porque é eletricidade, é coisa quente, então a gente tem que ter muito, muito cuidado para não ter nenhum tipo de acidente, né? Porque depois aí a rebordosa é grande. Mas a proposta é que o professor vá com sua turma ao espaço, entende? A proposta é essa. Existem também outros Fab Labs que não atendem especificamente a escolas, atende como o daqui porque, na verdade, aqui a Prefeitura do Recife fez uma parceria com o Fab Lab Recife. Aí, o Fab Lab Recife é que dá essa parte da assessoria pedagógica às escolas da prefeitura, né? Nessa questão do trabalhar com os alunos, sobre isso. Como trabalhar com os alunos. Mas, assim, esse Fab Lab também é aberto ao público. Existe Fab Lab no Brasil, né? A maior concentração é na região sudeste, e aí que é onde o público, né, os makers visitam e fazem as suas coisas e tudo, e eles dão curso, eles dão oficina para os professores, para já ir, né, se familiarizando com toda essa questão do maquinário. Professora, aí, Fab Lab é o nome de uma empresa? É como se ela fosse dona do projeto Maker ou algo assim? Fab Lab é o nome do espaço Maker, ligado à Fab Fundação, que tem sede lá nos Estados Unidos. Quem montou o primeiro Fab Lab no Brasil, ele foi montado em São Paulo. Ele se chama Fab Lab Livre. Quem montou esse Fab Lab foi um professor brasileiro, que é professor da Universidade do MIT, a universidade lá fora. É o Paulo, inclusive, todas as referências sobre cultura maker, movimento maker, vocês vão encontrar o nome do professor Paulo Blixstein. Então, digamos assim, é o papa do movimento maker, né, no Brasil e no mundo. Aí, ó, eu até tinha passado para a Andressa, tem esse livro aqui, ó, que é Maker, a nova revolução industrial, para quem se interessa, né, por essa temática, que a maioria das referências estão em inglês, né? Então, os em português, eu acho que eu tenho todos, né? Então, aí, pronto, tem esse aqui, que foi o último lançamento do professor Paulo, né? Que é são uma série de artigos falando, né, sobre o ensino maker. Eu comprei esse último livro aqui também, que é
Jardim da Infância para a Vida Toda foi o último livro que eu comprei, que fala sobre a programação para criança usando o Scratch. É um programa, não sei se vocês conhecem, que o ícone dele é um gatinho, né, que trabalha com um gatinho. Olha, no ensino de física, ele seria uma coisa assim, programação para criança, de uma forma bem lúdica e criativa. Pronto. Já usei esse programa, é muito bom, professor. Muito Pronto. legal, que você vai programando de maneira simples e já vai vendo acontecer, né? A simulação de um pouquinho, alguma coisa. Inclusive tem a comunidade Scratch, onde você lá pode ver, dentro a questão do espírito maker que eu falei aqui, de você compartilhar o que você faz. Então, lá dentro da comunidade Scratch, você vai encontrar diversos projetos que são construídos por estudantes do mundo inteiro e estão lá disponíveis, fácil para a gente acessar e poder brincar, entende? E também programar, né? Dar o passo a passo. Esse professor é um dos coordenadores da Fundação Scratch. Mais perguntas? Aproveitem para perguntar, porque a professora é dialógica, está estimulando. Tenho certeza que ao longo das exposições que a professora Adriana realizou aqui, a cabecinha de vocês ficou assim, colapsando ideias, não é? Tentando trazer para dentro da produção dos produtos de vocês, dos produtos didáticos, como trazer essa fala que a professora Adriana faz, né? No sentido, principalmente, daqueles 10 fundamentos que a cultura maker não abre mão. Ou seja, entender que o erro é normal e é importante, não é? Entender que a cultura maker não deve priorizar apenas o mão na massa, mas tem que ser uma mão na massa que tenha um sentido dentro de um contexto, que provoque transformação, que tenha um engajamento com a faculdade criativa dos sujeitos, não é isso? A ideia de que a cultura maker ela é permitida, não é? O seu desenvolvimento a partir de cenários que não tem a necessidade de serem grandes laboratórios muito sofisticados, não é? Que um ambiente de aprendizagem ancorado na cultura maker pode ser, inclusive, nossas casas, nossos lares, a nossa cozinha, como tão bem falou a professora. E a partir desse exemplo aí que ela deu, né, que agora no período remoto, por exemplo, que foram os laboratórios online, as casas, né, as crianças juntando lá as sucatinhas, as bolinhas. Eu tenho, inclusive, aqui, professora, você falando e eu aqui procurando no meu acervo. Gente, tá barulho de criança, porque as minhas crianças estudam à tarde, então nesse horário eles estão vivendo makermente, né, com tudo, inclusive com os gritos. E o que acontece? A criança, a coisa mais linda do mundo, é um tabuleiro, é porque o vídeo é um pouquinho grande, mas eu vou traduzir aqui, eu não posso assistir esse vídeo que eu começo a rir, é para um webinar que vai acontecer sábado, Semana Pedagógica dos Professores de um município aqui chamado São Bento, era para ter acontecido São Bento do Norte, era para ter acontecido semana passada, mas em função, segunda-feira dessa semana, mas em função do falecimento de um jovem aluno da rede de Covid, a gente suspendeu e vai fazer sábado, né? Inclusive, todos aqui se sintam convidados. Eu vou colocar o link no grupo. É gratuito, é para os professores da rede, mas aí se termina atingindo todo mundo. O tema da Semana Pedagógica é saúde mental. Aí, um dos momentos da formação, a gente vai trabalhar sábado pela manhã, das 9 ao meio-dia. Um dos momentos vai ser o que foi que São Bento fez em nível de educação online durante essa travessia aí de março para cá. Aí um dos professores, eles filmaram lá, né, mandaram os registros, e a gente juntou tudo em vídeos. Ficou muito bom. Aí uma aluna, Eulália, ela é do 3º aninho do ensino fundamental, e aí ela fez um vídeo apresentando o tabuleiro de adição, que a professora orientou que ela criasse. E esse tabuleiro de adição é assim, uma cartolina com várias adereços diferentes, parece até uma caixa de ferramenta. Então, vamos lá, emborrachado, uma mão feita de emborrachado, tampinhas de refrigerante,
grãos de feijão, inúmeros dispositivos diferentes para estimular a soma, e a professora vai passando situações, problemas, e eles vão usando esse tabuleiro, todo colorido, cheio de adereços impregnados nessa cartolina, para fazer as adições. E termina que eles se empolgam, né, nessa aprendizagem. Aí chega a altura do vídeo, da Eulália dizendo como é que usa o tabuleiro, que ela faz assim: olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo. Esse vídeo, a professora passou esse exercício para aprender. Mas, professora, não é só isso. Com esse tabuleiro, a gente está fazendo assim. A gente está também aprendendo, mas ele também serviu para brincar. E aí eu não posso ver Eulália dizendo isso, que me dá uma sensação de bem-estar, me dá uma vontade de rir, né? Quer dizer, como a Adriana falou, a cultura maker permite que o sujeito, quando esteja engajado nessa atividade de criação, que é ontogênese, que é da condição humana, ele se sinta tão bem, principalmente quando é criança, que é como se aquilo ali que ele estivesse fazendo, ele fosse tão despretensioso no sentido de currículo, de profissão, de posteridade dos estudos, mas aquilo sendo precioso para ele, para a vida dele, para resolver os problemas, né, que é isso que a escola precisa ter, esse compromisso social, que ela esquece até da dimensão curricular do negócio e vai atrás de dizer, gente, isso aqui, ó, faça direitinho os exercícios que a professora passou, porque isso aqui não é só para aprender, não, isso aqui é para brincar também. É por então, isso que a gente precisa resgatar o jardim da infância, né, que a gente deixa lá atrás. Isso. Na verdade, é a escola, né, um pouco que mata, né, com o seu currículo engessado, né, aquele currículo que é conteúdo. A gente pode dar conteúdo, mas a gente fazer de uma forma lúdica. Por que a criança, no início, ela tem um prazer enorme de ir para a escola, quando chega lá com 8 anos, com 7 anos, eu acho, quer ir para a escola? Não, chora para não ir para a escola, né, gente? Então, eu sei como que... matemática. Toda criança de educação infantil ama matemática. Aí, quando sai da educação infantil, que entra no ensino fundamental, de primeiro a quinto, sexto ano, começa a odiar matemática. Não é assim? O que é que está acontecendo com essa escola de primeiro a quinto ano que não está seduzindo o estudante para nutrir o gosto pela matemática? O problema pode estar naquilo que a Adriana já falou aqui hoje, lá na formação inicial desse professor que está atuando nessa série. Porque a vocação humana para ter gosto por esse tipo de aprendizagem existe. A prova disso é que ainda muito infante, a criança chega na escola amando as aulas de matemática, elas acham o máximo, e depois vão perdendo, né, infelizmente, paulatinamente, esse gosto. É isso, gente. Alguma pergunta? Aproveitem para explorar aí agora. No mestrado profissional de física, eles têm um duplo desafio. Você deve conhecer, né, como é o mote, precisa fazer a dissertação, mas também precisa fazer um produto pedagógico, porque a dissertação, ela precisa tratar de alguma problemática ativa, maker. Então, ela vai ter, na dissertação, eles vão discutir o manto teórico da aprendizagem do ensino, sobre a opção maker, né, que eles vão desenvolver. É completamente cultura maker esse mestrado profissional de ciências, Adri. Completamente. Eu vou até sugerir para os organizadores nacionais que dêem uma olhadinha nessa literatura para começar a incluir nos ementários, sabe? Quando forem atualizar os documentos, né, do programa nacional, porque pertence a um programa nacional. E aí, as instituições que têm perfil, têm corpo docente, as condições objetivas para que o projeto funcione vão sendo polos. Nós somos o polo 10 do Nordeste, do IFRN. Então, todos os alunos têm que fazer uma dissertação que termina com 2 atividades. Um trabalho de final de curso com dupla atividade, a dissertação, onde eles vão fazer uma dimensão, onde eles vão ser mestrandos acadêmicos. Vão escrever sobre, por exemplo, quem escolheu o movimento da cultura maker, que foi apresentado hoje, vai ter que fazer um capítulo dizendo que é isso, explorando a dimensão acadêmica, conceitual, epistemológica, situando a filosofia, a psicologia, quem é o pai intelectual desse movimento, quais são as ideias que estão atreladas a ele, vai explicar esse formato pedagógico. Aí, um outro capítulo situando,
em nível de cultura make, o capítulo, o retrato, né, a ressonância é essa. Aí ele se assenta na pedagogia histórico-crítica e na psicologia construtivista. Vamos agora fazer um capítulo sobre isso. Então, ele tem que trazer argamassa epistêmica. Esse é o objetivo da dissertação. Aí, no 3, vai falar sobre qual é a experiência que pretende desenvolver, se vai trabalhar com unidade didática, aí vai explicar com base em quem a unidade didática eles vão realizar. Então, ele vai deixar todo esse descritivo junto. Aí, depois, ele para um pouquinho a escrita da dissertação e ele vai elaborar o produto. Aí, ele vai viver a parte de imersão maker. Aí, vai desenvolver o produto e vai aplicar o produto. Aí, quando ele aplica o produto, ele pega os dados dessa aplicação e volta para a dissertação. Aí, vem o capítulo final, onde eles vão discutir a experiência, eles vão dizer como foi a construção do produto, como foi a aplicação e os resultados que obtiveram, e com isso eles fecham a dissertação. Só que no dia da banca, a banca vai arguir tanto sobre a dissertação, com essas diferentes fases, como vai arguir também sobre o produto pedagógico que ele construiu, para fazer lá a experiência, né? Então, é tanto que eles entregam 2 cadernos para a banca. Eles entregam o caderno da dissertação e eles entregam o caderno da experiência, do momento maker. Então, ficaram aqui muitas ideias, não é, inovadoras e coerentes, porque a ideia é essa, não trazer só ideias novas, mas trazer ideias novas que façam todo um sentido, né, que realmente venham para ajudar. E eu tenho certeza que o objeto de estudo que a Adriana escolheu para a tese dela é um objeto de estudo que ele tem uma vida muito abundante dentro desse mestrado, e eu não vejo a hora de a Adriana defender essa tese dela para ela começar a vir para cá, para participar das bancas, né, da dissertação. Eu não tenho dúvida, Adri, de que você vai ser uma das pessoas que a gente que orienta, mas vai querer ter você aqui na conta de arguidora desses trabalhos, viu? Tem coisas que eu não posso nem mostrar, né, porque a minha orientadora fala, cuidado com o que vai mostrar. Então, assim, eu fico como se fosse travada, né? Mas, assim, só mais um pouquinho que está saindo a tese. Gente, já que ninguém mais quer se expressar, então eu vou agradecer a professora Adriana, dizer que eu já coloquei no seu WhatsApp privado um documento que comprova, não é? Obrigada. Que você esteve aqui conosco, para que você coloque no seu currículo Lattes, que você também apresente a sua orientadora, conste no seu relatório científico, né, de conclusão de doutoramento. A gente precisa fazer assim, fazer uma atividade, mas pensando no conjunto de outras encaminhamentos que a gente vai ter que prestar conta. Eu me preocupo muito com isso, porque quando a gente convida que a pessoa se prepare, que vem com a intensidade, né, de quem é pessoa séria, como você fez com a gente, o mínimo que nós temos a responsabilidade de fazer é de também cuidar, não é, de vocês, dos convidados, nesse sentido de fornecer instrumentos que também vão colocar vocês em situações de muito benefício a partir do momento em que forem propagar a ideia de que participaram de um momento como esse. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Adriana Aleixo. Tenho certeza de que você colaborou demais com a nossa disciplina. Esse é o encontro número 07. Tem mais 3 para a gente poder finalizar a nossa agenda, o currículo, né, que foi planejado para a travessia da disciplina. E eu tenho certeza que você fez muito bem para esse mais um período online do IFRN, e que eu tenho, inclusive, dito para os alunos, olha, que bom que nós estamos no online, porque a minha disciplina, ela se beneficiou, porque eu estou podendo trazer pessoas mágicas, pessoas extraordinárias, de diferentes lugares do Brasil e do planeta, para colaborar com vocês. E se fosse naquele velho formato tradicional, quadros giz e presencialmente, esse movimento seria impossível, porque a nossa instituição não teria recurso para mandar buscar e deixar essas pessoas, né? Sem falar do recurso, também o nível de desgaste, de estresse, né? Que é você sair de casa, pegar uma BR, de alguma forma se expor a essas circunstâncias todas, né? Que a gente sabe, de trânsito muito agressivo, enfim. E aqui a gente está todo mundo guardado em casa, estudando, aprendendo, sendo feliz, né? Estudando o que realmente gosta, se realizando e impulsionando a vida. É isso que é muito interessante. Pois eu fico por aqui, já agradeço, passo para você, Adri, fazer as palavras finais. Depois eu quero também que os alunos digam aí o que é que acharam da aula, coloquem no chat, façam uma vibração bem massa, para a gente acabar a aula de hoje com esse clima.
Não, gente, eu só quero agradecer, né, por esse momento de partilha, né, quando a gente está falando assim, a gente... Eu estou sendo, assim, nesse momento, né, o espírito meio que eu estou colocando, né, um pouco daquilo que eu estou aprendendo, que eu estou criando. O bebê já está, né, está no período já, a barriga já está bem grande, né, está prestes a nascer, então eu agradeço por esses momentos, assim, tão significativos e deixar aqui, né, me disponibilizar para que se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou mandar para a Andressa a apresentação. Lá no final tem as referências, tem mais referências para vocês sobre cultura maker, caso alguém se interesse um pouco mais e quiser conversar, a gente pode trocar figurinhas, não tem problema nenhum. E é isso, né? Que a gente possa encontrar alegria, né? Na arte do fazer, né? Que se a gente se sentir bem, se sentir alegre, sentir que gosta realmente daquilo que a gente faz, vamos longe, né? Então, é isso que eu deixo como mensagem agradecida. Já temos aqui, ó, muito carinho no chat, né? A Maria Adina fala, aula maravilhosa, muito massa. Valesquinha diz, excelente aula, grande contribuição, parabéns, professora. Túlio, professora Adriana, muito obrigada pela aula, muito esclarecedora. Eu confesso que não fazia ideia do que se tratava da cultura make, e a sua explanação foi muito elucidativa. Agradeço demais. João, você está aí, Anderson Quirino, Eduardo, vamos dar uma palavrinha também? Vamos vibrar aí? Clívia, todos nós temos um pouquinho dela. Sim, todos vocês carregam a maker para dentro da dissertação, é isso mesmo, Clívia. Quirino, Eduardo, bom, então é isso. Foi muito legal, professora. Tudo a ver com a minha dissertação, que é o tema que a gente está trabalhando. Quando eu fiz o primeiro contato com você, Adri, que eu disse, Adri, pelo amor de Deus, passa para mim, e aí isso foi para esse jovem, ele me orientando, eu sou co-orientadora dele. E aí, quando eu vi o caminho que ele estava trilhando, eu disse, gente, isso é cultura maker, a Adriana está aqui, vamos chamar a Adriana para esse movimento aqui. E aí você foi tão solista, foi tão maravilhosa, que eu disse, não, a Adriana não cabe só ali, não, a Adriana cabe mais, a Adriana tem que vir para dentro do NPF, e vou chamar ela, e como você é uma pessoa muito, muito, muito comprometida com a sociedade, deu sim, está aqui hoje com a gente, não é? João Alfredo, não sou muito de falar, é verdade, João, você é tímido, mas foi bem proveitosa sim a aula, parabéns à professora pelo trabalho. Tá certo. É isso. A gente fica por aqui. Eu relembro que todo o material que foi passado já está disponível no nosso G-Sala de Aula, certo? Professora Adriana, se você puder, se o seu Instagram for aberto, deixa ele para a gente aqui, para essa galera toda seguir você, seguir seus passos. Vou colocar aqui o... Isso, vamos seguir a professora Adriana, e eu também quero repostar para você aqui as imagens que eu fiz da nossa aula, tanto para que você coloque aí em algum relatório que você precise, como também nos alunos, que eles vão precisar de relatório para essa disciplina, e também para dois alunos de docência assistida de um mestrado acadêmico que estão aqui também prestigiando você hoje, do doutorado e mestrado acadêmico do IF, eles também estão aqui hoje, em educação, para lhe prestigiar. Olha aí, galera, vamos salvando aí o Instagram da professora, para a gente poder fazer aquele movimento. Agora, assim, por questões de tempo, né, eu não tenho nem atualizado muito, né, gente, porque vocês sabem, né, vocês estão no mestrado e sabem, se a gente for ficar em rede social, a gente não faz nada da vida. Hoje eu estou até selecionando qual as lives eu vou assistir, quais lives eu vou participar, porque o tempo voa, né? Então, aí, mas assim, de vez em quando eu posto alguma coisa, mas assim, manda mensagem, manda um alô, pergunta alguma coisa que eu prometo que eu respondo. Tenho certeza. Ei, pois um beijo bem grande para todo mundo. Eu sou a última a sair, eu fecho a sala de aula, tá bom? Muito obrigada, Adri. Vou já providenciar o link do YouTube também para a gente turbinar essa potência dessa aula hoje. Valeu. Gente. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até amanhã para quem assistir aula amanhã e bom final de semana para quem não vai.